Ok, criamos aqui nosso getMapping como uma variável. O que eu passar então na URL vai entrar aqui no ID, nesse método findById. PutMapping vai substituir então o objeto existente pelo objeto que eu fornecer no corpo da requisição. Podemos vir aqui, findById e replace esses dois métodos. Agora, suponha que aqui na nossa entidade car, eu tenho um campo booleano, ou seja, verdadeiro ou false, que é o available, disponibilidade. Então, imagine que existe uma fabricante de veículos que me fornece carros para a minha empresa de aluguel de carros. E aí quem decide se ele está disponível não é a fabricante. Então a fabricante vai tentar cadastrar o carro para mim. Só que ela não pode decidir se ele está disponível. Então, vamos criar aqui o getter and setter antes. Quem decide isso é quem aluga os carros, né? Então, o carro precisa passar por vistoria ainda, né? Por lavagem antes de ficar pronto para ser alugado. Vamos rodar aqui e vamos ver o que acontece. Então aqui no banco de dados já criou na tabela car uma coluna available, por padrão 0, né? Booleano por padrão fica 0 no banco de dados, mas aqui mostra false. Então 0 é igual a false, diferente de 0 é true. Agora eu vou cadastrar um veículo aqui então. Vou tirar o ID que não precisa. Fusion. Silver, ano de 2006. Enviei e cadastrou normalmente. E ficou aqui então available false, porque eu não passei o available. Mas agora eu descobri que tem esse campo available. Então eu vou cadastrar um Corolla Black 2010. E vou passar então diretamente aqui available true. Eu não deveria poder fazer isso, tá? Então, ó, eu consegui mudar um dado sensível. Não é quem está cadastrando o veículo que decide se o carro está disponível ou não. Isso é responsabilidade de outro departamento, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui um DTO. Então, New Package DTO, que é Data Transfer Object. Vamos colocar aqui uma classe chamada CarDTO. E eu vou colocar nesse CarDTO só os campos que eu quero que o usuário, ou seja, o cliente, altere, né? Ou crie, no caso. Que ele passe ali. Então, é o ano, a cor e o modelo só que eu quero deixar ele mudar. Ou criar, né? Criei os métodos para todos eles também. Agora eu vou na classe controller aqui. E aonde eu peço um objeto carro, eu não vou pedir um objeto carro, eu vou pedir um objeto CarDTO. Então, eu não vou dar acesso diretamente ao meu objeto final. Ok? Aqui no save eu preciso passar também um CarDTO e não um carro. Já nesse outro save aqui, que é o que salva no banco de dados, eu preciso de fato passar o carro, né? Eu não vou salvar o CarDTO, eu vou salvar o carro. E aí é o seguinte, eu vou criar um map. Então, novo pacote, map. Vou criar uma classe aqui, que na verdade é um enum, chamado CarMapper. E eu vou utilizar um enum singleton, ou seja, só vai poder ser criada uma instância desse objeto CarMapper, tá? Só preciso de uma, não preciso criar várias. Então, por isso que eu estou utilizando um enum. Ali eu coloquei instance e o método vai ser um public que vai retornar um car e vai chamar toCar e vai pedir um CarDTO, ou seja, vai pedir um CarDTO e vai retornar um car. Nós estamos mapeando, nós vamos mapear os campos. Então eu vou checar se CarDTO for igual a nulo, eu já retorno nulo. Se o usuário passar um carro que é nulo, né? Já retorna nulo. Se não, eu crio um carro aqui, car, new car, e eu defino car set model como o model que foi fornecido no campo da requisição, através do CarDTO, né? E aqui, Ctrl D para duplicar, set color, get color do CarDTO, set year, get year do CarDTO. E por fim, eu retorno este car. Ok, agora eu posso utilizar então carmapper.instance.toCar, passando o CarDTO, aqui CarMapper,
instance to car, passando o CarDTO, que vai retornar um carro, tá? Ok. Vamos fazer isso também para o put mapping. Onde eu estou utilizando o request bar ali, eu preciso chamar um CarDTO e não deixar a pessoa passar um carro. Replace aqui, CarDTO, CarDTO. Já no Find by ID, eu preciso de um carro, né? Então, por quê? Porque o CarDTO não tem um ID. Assim ficou então. E aí eu salvo por fim ali o CarDTO. Tudo certo aqui. Vamos dar um stop and rerun. Vamos ver o que acontece então. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou cadastrar um HB20 branco 2015. E vou passar então available true. Mas CarDTO não tem esse campo available. Então, mesmo que eu passe true ali, vai ficar falso, porque aqui ele mostra um carro para mim, tá? E o CarDTO não tem available. Por isso que, mesmo que eu passe, não tem problema. O usuário não vai conseguir mudar o available. Podemos ver aqui, ó, que eu tenho o versa, né? O que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou tentar alterar este versa. Passando aqui o ID 1, utilizando o método put agora, tá? E aí, CarDTO tem esse ID? Não, né? CarDTO eu não defini um ID para CarDTO. Então, isso é um problema. Eu preciso ter esse ID, porque o put requer que eu passe um ID. Então, eu vou passar um Astra vermelho 2008. Vamos ver. Problema, porque CarDTO não tem esse ID, tá bom? Eu vou definir um ID então aqui, ó. Private long ID. Eu vou mostrar o que vai acontecer. Vamos criar aqui os métodos getters and setters para o ID também. Agora eu vou ter que ir lá no CarMapper também fazer um mapeamento do ID. Então car set ID cardto.getID. Ok. Agora vai funcionar, porque cardto tem um ID, tá? Só que isso vai gerar um outro problema. Vamos ver daqui a pouco. Então, ó, funcionou. O 1 agora alterou para o Astra. Vamos ver aqui todos. Ó, ok. E se eu fizer um post agora? O post a gente não passava antes o ID, correto? Então, ó, a gente não passa o ID no post. Vou colocar aqui, pode ser um Fiesta. Opa, aqui é 2012, Fiesta Silver. Ok, então, ó, dessa forma, o que acontece? Se eu passar aqui o ID, ele vai substituir, viu? Substituiu. Então, o post, a gente não pode deixar que a pessoa passe o ID, porque senão vai substituir. O que eu faço é o seguinte, eu venho aqui no car service, no método save, que é utilizado pelo post mapping aqui, eu vou colocar cardto set ID nulo. Mesmo que a pessoa passe o ID lá, ele vai ficar nulo. Então, já que vai ser nulo, o banco de dados vai gerar um ID novo, tá? E não vai substituir um carro existente. A pessoa não pode fazer isso porque ela não vai saber, né? Ela pensa que tem que passar o ID. Então, erros acontecem. Você tem que estar ciente disso. Agora vamos passar então aqui, ó, no ID 1,
Deixa eu pensar, um Corsa. Pode ser cinza. Ano de 2007. Estou passando um ID 1. Só que ele ficou nulo e ele gerou então no ID 10. Não substituiu um carro existente, porque o post não tem que substituir, tá? Ó, o Fiesta tá lá ainda. Ok? Agora, se eu utilizar um put, o que vai acontecer? Como eu defini o ID sendo nulo lá, agora no put, vamos colocar um center aqui. Pode ser na cor black. Não, blue. 2020. E enviei. Olha só, ele ficou no ID 11, mas eu queria substituir. Então, isso aconteceu porque antes eu utilizei o método save dessa classe aqui no replace. Então, ó, no replace eu utilizei o método save dessa classe, mas agora eu vou utilizar o método save do banco de dados, tá? Porque mudou as coisas. O método save agora ele define o ID como nulo, então não posso utilizar o método save dessa classe, e sim salvar no banco de dados. Agora sim, tudo ficou do jeito que a gente quer, tá? Vai funcionar tanto o put como o post e não vai ter problema, porque agora estamos usando um DTO, então se a pessoa passar o available, vai ficar false de qualquer jeito, tá? Então deixa eu ver. O Uno verde 2014 e vou passar aqui também available true. Não vai ficar porque DTO, car DTO não tem esse campo available, né? Opa, vou mudar aqui para put. Então, ó, substituir. Não substituiu o available, porque não pode, tá? Agora, um post. Eu vou utilizar um Uno Black. Estou passando o ID, mas mesmo assim... Não dá para 16 aqui, 2016. Ó, passei o ID, mas mesmo assim ele gerou o ID 12, porque ficou nulo o ID, tá? Então, basicamente é isso. Temos aqui então todo o resultado. Até a próxima videoaula.